extra, mas o que eu estou falando é de transformação de vida. E essa era a minha situação onde eu estava. Eu sou formado em engenharia mecânica. Na época eu tinha uma franquia, estava abrindo outras duas. Eu tinha em torno de 800 alunos, então era uma demanda muito grande, apesar de trabalhar com ensino à distância. E aqui na última foto, né, a Crisna tirou uma foto eu jantando. Na verdade, eu estava dormindo. Sabe quando você chega tão cansado, você não sabe se você janta ou se você dorme? E aí eu acabei dormindo. Chegava a mais de 10 horas da noite. Saía de casa bem cedo, então essa era a minha rotina. Em 2016, nós conhecemos esse modelo de negócio. A Crisna foi um pouco preconceituosa porque ela não conheceu e ela não entendeu. E aqui eu queria muito te dar essa dica. Você que é mulher, ou você que é homem que empreende nesse modelo de negócio, ele é um modelo de negócio mal entendido. E eu te convido a convidar o seu cônjuge para conhecer um pouco mais, envolve ele, sabe? Assim, amor, vamos assistir aqui um vídeo, né? Só para você entender um pouco mais do que é, porque essa ferramenta, pessoal, quando você faz em casal, ela transforma a sua vida. E aqui foi no meu primeiro evento, tá bom? Aqui eu e a Crisna e o Heitor na nossa primeira convenção. Em 2018, nós alcançamos o ranking de elite. Aqui na minha primeira convenção em 2018, a Crisna tinha acabado de gestar a Helena, então a Helena era prematura, era bem pequenininha, não pôde viajar. E aqui, né, nessa trajetória a gente vem analisando muito mercado, negócios, franquias, outras empresas, tá bom? E eu queria te situar um pouco nesse contexto atual. Se você quiser contribuir também, amor. É, eu quero falar para você, tirando um pouco a emoção, passando razão, passando números e uma análise, né, bem sistemática daquilo que a gente vem enxergando nesses 10 anos. Primeiro, hoje nós temos um contexto em que existem novos negócios. Hoje as pessoas elas ganham dinheiro com negócios virtuais. E quando eu falo de negócios virtuais, são negócios que não têm uma estrutura física aparente. Quem diria que a Uber iria faturar bilhões, a Netflix, quem é que era acostumado a pegar a fita na locadora ou o DVD depois, né? E aí hoje nós temos tudo digital, tudo virtual. E isso gera muito dinheiro. Ou o YouTube, né, que é um negócio em rede, ou o Airbnb. Hoje nós temos a valorização no conceito de comunidade, porque as pessoas estão nas redes sociais, elas se veem mais, elas querem se conectar mais. Então, não existe mais aquela coisa de estar na porta de casa, na rua. Hoje as pessoas estão no mundo, né, das redes sociais e elas querem pertencer a algo. E hoje nós temos também uma mudança na questão da carreira, para quem é funcionário. Aqui nós temos pessoas que, antigamente, eu vou dizer por vocês, elas tinham décadas de trabalho em uma empresa. E hoje isso não é mais comum. Hoje as pessoas elas não têm mais aquela ideia de iniciar em uma empresa e se aposentar nessa mesma empresa. E é muito mais variável. E aqui eu trago esse conceito, né, do contexto atual junto com o conceito de riqueza, porque muitas das vezes a pessoa ela está relativamente bem, assim como eu e a Crisna nós estávamos na época. Apesar de eu não ter o tempo de qualidade que eu gostaria de ter, mas eu estava com uma perspectiva de ganhar mais. A Crisna, funcionária pública, tinha perspectiva de aumento, de ganhar mais, mas ainda assim, né, eram coisas limitadas. E quando a gente se deparou com esse modelo de negócio em 2016 e quando a gente ouviu aquilo, eu falei assim, uau, não sabia que isso existia. E talvez você que esteja aqui hoje, você veja como um negócio pequeno, algo que seja uma renda extra. E a gente está te mostrando que é algo que é muito maior do que isso. E eu gosto muito do conceito de riqueza, que é um conceito que o Robert Kiyosaki ele traz no livro dele do Pai Rico, Pai Pobre, em que ele fala que riqueza não é algo que é definido por quanto você ganha, mas por quanto tempo você continua ganhando, caso você pare de desenvolver aquilo. Quem é CLT, se não for mais trabalhar? A Crisna, ela teve um problema, um acidente. E aí ela se acidentou, fraturou a bacia, ia precisar se encostar pelo INSS, né? Ficar ali encostada no tempo de tratamento, só que ela ia receber bem menos. Era muito menos do que ela ganhava. Ela falou assim, não quero. E ela preferiu continuar trabalhando, mesmo fraturada, né? Ela ia trabalhar, ficava trabalhando em pé. Então, quanto que você consegue receber caso você falte? Para quem é autônomo, você vê o autônomo, ele continua, né, naquele ritmo de trabalho. Se ele para, ele não recebe mais.
E aí você vê o multinível como uma ferramenta de construção de riqueza. Porque você para ou diminui o ritmo e você ainda continua recebendo. E aqui eu não quero prometer nenhuma proposta fácil para você. O que eu falo é que quando você tem um negócio sólido, é uma rede que permite você fazer momentos de redução, momentos de parada, assim como nós tivemos com o nosso filho aqui em Curitiba, quando foi diagnosticado a diabetes tipo 1. A gente precisou ficar mais ausente. E quando foi no final do mês, o bônus veio grande. E quando foi no mês seguinte, a gente foi retomando aos poucos, o bônus estava vindo, e no mês seguinte também, tá bom? Então, só para você entender. E aqui existe algo interessante que eu gosto e que eu aprendi. O Robert Kiyosaki, hoje ele é um dos maiores gurus financeiros a nível mundial. Alguém que construiu a sua riqueza, alguém que é multibilionário. E ele escreveu um livro, né, só falando do modelo do marketing de relacionamento. Só que ele tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que ele divide a sociedade em quatro quadrantes. Todo mundo está dentro desse quadrante. Todo mundo da sociedade, do mundo econômico está aqui. E o primeiro quadrante ele fala que o funcionário ele vende tempo. Talvez você que está aqui conosco, consultor, você já tenha ouvido falar disso, mas você ainda não se atentou. Onde que você está e onde você pode chegar e o que você tem em mãos. Então, o funcionário ele vende tempo. Ele vive nessa falsa segurança. Eu já vi pessoas serem demitidas após 20 anos de emprego. Pessoas prestes a se aposentar, 2 anos para aposentar e foram demitidas, tá bom? E aí ele vive naquela falsa sensação de que ele está bem, que ele está seguro. O autônomo ele vem de esforço. O autônomo ele, para ganhar mais, ele precisa trabalhar mais. Só que ele tem um limite de tempo também. Ou ele aumenta o ticket médio da hora de trabalho dele, ou ele para ganhar mais, ele vai precisar duplicar o dia, o que é difícil. Agora você tem o lado do empresário, né? O empresário, ele monta um sistema e é um sistema que trabalha para ele. E hoje apenas 4% da população ela vive como empresário. E quando eu falo empresário, não é um dono de pequeno negócio. O Robert Kiyosaki ele fala que para você ser considerado empresário, você precisa ter uma empresa com no mínimo 500 funcionários. Um dono de pequeno negócio não é um empresário, ele é um autônomo. Ele é funcionário do negócio. Eu era um autônomo, eu tinha um negócio que eu não podia deixar de estar lá. Mas o empresário, ele tem essa liberdade, porque ele tem uma empresa que funciona sem ele. E você pode pensar, eu queria ser empresário para não trabalhar mais. O empresário, ele não tem essa visão. Ele tem a visão de construção. Uau, eu construí isso, eu quero construir mais. Até porque ele não é escravo do dinheiro. O dinheiro para ele não é problema, ele faz o tempo dele. Talvez você seja aquela pessoa que segunda-feira você está chateada porque começa a trabalhar e você não vê a hora de chegar sexta-feira porque você já está saturado da semana. E aí você, né, pensa, empresário não trabalha. Ele trabalha porque ele constrói, ele gosta de construir, ele tem liberdade, ele constrói quando ele quer, o quanto ele quer. E o investidor é aquela pessoa que trabalha com rendimentos, né? Trabalha nessa questão de investir dinheiro e ter o retorno através de royalties ou lucros ou dividendos, tá bom? E o Robert Kiyosaki ele fala que a melhor maneira de você migrar do lado do quadrante, onde você não tem liberdade, você troca tempo por dinheiro ou esforço por dinheiro, para você partir para o quadrante de empresário ou investidor, é através do mercado de marketing de relacionamento, tá bom? E hoje você está conhecendo essa ferramenta, ou você que é consultor, você está ouvindo novamente o poder que essa ferramenta tem. E muitas das vezes você ouve assim: eu vou falar com fulano porque fulano está precisando. Eu vou falar com ciclano porque está desempregado. E essa ferramenta não é para quem precisa, é para quem quer. O melhor momento de você construir uma arca é quando tudo vai bem e não em meio a uma tempestade. Porque às vezes a gente pensa assim: eu estou bem hoje, quando você talvez esteja analisando esse modelo de negócio e você diz assim: mas eu não preciso disso porque eu tenho a minha renda. Eu não preciso disso porque eu tenho uma empresa, como era o meu caso há 10 anos atrás. Eu tinha uma empresa, eu podia abrir outras franquias, mas eu decidi começar a construir esse negócio em tempo parcial, antes que eu precisasse construir. Só para você entender e às vezes até voltar o seu olhar para outros horizontes. E aqui eu queria falar sobre a indústria do bem-estar, que é um mercado trilionário, gente.
A indústria do bem-estar, desde a década de 90, ela vem sendo direcionada como o mercado. E aqui nós temos um segmento. Olha só, para atenção nos números. Você que está analisando isso como negócio, ou você que já é consultor, foi reconhecido. E aqui eu queria te convidar a ampliar a tua visão. Nós temos um mercado onde ele movimentou 6,3 trilhões de dólares. Isso é maior do que a economia de muito país. Eu pego só um segmento, tá bom? E é maior do que a economia de muito país. E aí eu vejo a perspectiva para 2028, 9 trilhões, eu vejo a perspectiva para 2030. Isso daí aumenta mais ainda. Quem diria, né, que as pessoas iriam buscar cada vez mais? E é o que acontece. E aí você tem projeções futuras, você tem os segmentos que eles mais se destacam dentro desse modelo de negócio, dentro da indústria da saúde e bem-estar. E aí você pode se perguntar, ah, Léo, mas para eu conseguir, né, realizações, conseguir ganhar mais, conseguir ter um estilo de vida que eu possa aproveitar a família, saúde, cuidar de mim também, né? Você, não sei se você já parou para analisar isso. E você deve ter ouvido falar, ah, é só acordar mais cedo e é só trabalhar. É só fazer qualquer coisa. Gente, não é qualquer ferramenta que te leva ao lugar que você quer. Você já tentou apertar um parafuso com uma ponta de faca? Com certeza, a maioria das pessoas aqui já fez. Se você der um torque, essa faca vai quebrar. Você precisa de uma ferramenta certa. E esse modelo de negócio, o marketing de relacionamento, ele é uma ferramenta incrível para que você possa não só ter mais dinheiro, como você ter tempo e dinheiro, como você possa também desfrutar de liberdade. A pergunta que eu e a Cris nós ouvimos era: se tempo e dinheiro não fosse problema para vocês, o que mudaria? E essa pergunta ela me impactou muito, porque eu queria ganhar mais e eu não tinha mais tempo com a minha família. Eu falei, poxa, se eu tiver os dois, vai ser maravilhoso. E aí é que a gente entra com a ferramenta. Que ferramenta você tem utilizado para alcançar o resultado que você sempre buscou, que você sempre sonhou? Você já imaginou falar para um padeiro, dizer assim, ah, é só acordar mais cedo que você fica rico. Não é só acordar mais cedo. Se fosse por isso, o padeiro era milionário. Tá bom? Se fosse por isso, eu na indústria era milionário, que eu acordava 4h30, 4h45 para poder sair de casa às 5h30. E aí a pergunta, por que o marketing de relacionamento? Por que não abrir outros negócios? Por que não ter uma estrutura física? Pessoal, o marketing de relacionamento, no livro do Eric Worre, ele fala que ele não é perfeito, mas ele é o melhor. Você tem um negócio virtual. O que é um negócio virtual? Você não tem uma percepção física dele. Hoje nós faturamos mais de 1,5 milhão de reais por mês, sem ter uma loja física, sem ter funcionários, sem me preocupar com logística. Então, isso é um negócio virtual. É um negócio em rede, ou seja, ele é escalável. Você pode ensinar pessoas a crescer e alavancar o seu negócio. É um negócio de pessoas. Pessoas movimentam produtos. Pessoas, elas criam cultura. É um negócio de baixo custo de abertura. Que negócio é? Vou pegar o exemplo de um Silver aqui, que vai ter um bônus de 5 a 7 mil reais. Que negócio que vai te dar um retorno, um bônus, um ganho no final do mês de 5 a 7 mil reais, sem você ter precisado investir nada? Uma franquia hoje, para dar um retorno depois de 2 anos, um retorno nesse valor, ela é em torno de 500 mil. Eu acredito que até mais. Na minha época que eu pesquisava era isso. É um crescimento exponencial, tá bom? Ele cresce mais acelerado à medida que o tempo passa. E você consegue construir em tempo parcial. Quando a pessoa fala assim, ah, mas é marketing de relacionamento, eu falo assim, é marketing de relacionamento. Foi por ser marketing de relacionamento que permitiu que eu construísse riqueza com esse negócio. Porque se não fosse esse modelo de negócio, eu não teria como deixar as 3 franquias que eu tinha, onde eu trabalhava mais de 10 horas por dia, onde eu chegava em casa só 9h30, 10 da noite. Não seria possível se não fosse esse modelo de negócio. E construindo em tempo parcial, permitiu com que eu e a Cris nós ganhássemos 4, 5 vezes mais a nossa renda mensal em tempo parcial. E aí a gente chegou assim, não faz mais sentido trabalhar no tradicional. A Cris dizia o quê? Como funcionária pública, que tu dizias? Nossa, eu como Ah, Daimon. eu tô ganhando mais do que o promotor que tá aí com.
50 e poucos anos não faz mais sentido, gente. E aí você começa a desfrutar de outras coisas também, realizar sonhos. Agora eu queria só mostrar para você, não é qualquer também empresa de marketing de relacionamento que você vai se associar. E aqui eu não quero falar de empresa A ou de empresa B, eu quero voltar o meu olhar para um padrão de sucesso dentro desse segmento de marketing de relacionamento para você analisar e ver se a Doterra se encaixa nisso. Para um negócio de marketing de relacionamento ele ser sólido, ele precisa ter uma empresa sólida, um nome sólido, uma marca séria. Então, Doterra é uma empresa que já tem mais de 18 anos de existência. Vão fazer 2 décadas. É uma empresa que fatura mais de 2,5 bilhões de dólares por ano no mundo todo, está presente em mais de 100 países. Então, esse ponto está ok? Está ótimo. É uma empresa sólida, livre de dívidas, capital fechado. O produto impacta? Qual é a pessoa que, quando tem uma experiência com óleo essencial, o que que ela fala? Ela fica apaixonada. Ela, meu Deus, esse produto é maravilhoso. Quando sente um peppermint, ela fica apaixonada. Quando tem um resultado com o filho, ela manda o áudio: Nossa, esse óleo ajudou muito nisso, naquilo, naquilo outro. Então, o produto é excelente. O nosso produto ele é único. Doterra ela é líder no Brasil. Não existe concorrência no Brasil. E ela é a maior empresa de óleo essencial do mundo. O modelo de negócio, a empresa, ela tem um sistema de treinamento? Tem. Existe convenção? Existe. Existe suporte? Existe. Então você tem um sistema de treinamento para te dar um suporte. Tem recorrência? Porque a recorrência ela gera renda residual. E o que que é renda residual? Só para você entender. É uma renda que no começo ela é bem pequena. E à medida que você vai construindo, ela vai avançando, ela vai aumentando, até que ela vira uma bola de neve. E quando você vê, você pensa assim no começo: Nossa, eu trabalhei muito e não ganhei tanto quanto eu gostaria. Anos depois você vai dizer assim: Nossa, eu não trabalhei isso tudo e olha só o tanto que eu ganhei. Através do crescimento exponencial. E a renda residual ela vai te gerar um acúmulo de renda, tá bom? Renda residual é ser pago repetidas vezes por um esforço feito uma vez. E aqui a gente pega uma vez, a gente pega um período, tá bom? Um exemplo: streaming, academia, renda residual de imóveis, renda residual de música no Spotify. Você sabe quanto que o Gustavo Lima ele ganha só no Spotify? Mais de 600 mil reais por mês. Só no Spotify. Só de músicas dele que são ouvidas no Spotify. Você tem a voz do Gustavo Lima? Você tem a barba do Gustavo Lima? O cabelo, o jeito, a jornada? Não. Então, vem construir renda residual com o nosso modelo de negócio. E até esse esforço feito por um período, trazendo para o nosso negócio, quando você vai educar um cliente, requer mais esforço no começo. O esforço desde a prospecção até o cadastramento, até colocar aquele cliente na cultura de uso, seja de um produto de recorrência como colágeno, seja de um produto de recorrência como óleo essencial, até ele incluir na rotina dele, requer um esforço por um período de tempo. Gente, depois que esse cliente aprendeu, pronto. Ele vai te procurar para comprar. Claro que você sempre vai estar ali dando um tipo de acompanhamento, mas não é aquele mesmo esforço do começo. É mandar um treinamento de negócio, é mandar uma informação de um lançamento, mas ele está educado, ele sempre vai voltar a comprar. Eu tenho certeza que quem está aqui mais tempo, tem gente que compra desde o seu começo. A gente tem gente que compra desde 2018, quando a gente cadastrou. E quando você forma líderes também, requer mais dedicação naquele começo, até que essa pessoa aprenda a desenvolver o negócio. Depois que essa pessoa aprendeu a desenvolver o negócio, o seu nível de esforço com ela diminui. Por exemplo, a gente tem aqui na sala Blue Diamonds que estão aí qualificados no mesmo ranking que a gente não tem mais nenhum tipo de esforço com eles. Tem diamantes que não tem nenhum tipo de esforço com ele. Silvers, que o esforço já diminuiu muito do que aquele esforço do começo de estar sempre junto, porque agora eles aprenderam a fazer o negócio e eles estão duplicando também. Então, qual é a essência do nosso negócio? O que que a gente faz, nós, tá bom? Nós criamos mercado consumidor para a empresa. No caso da Doterra, além de criar mercado, nós estamos ensinando as pessoas a terem uma nova cultura. E isso é muito forte, porque é um produto cultural. Uma vez que a pessoa usa, ela gosta, se identifica e ela continua usando através de um hábito. Nós conectamos o cliente direto com a fábrica da empresa. Porque o modelo de distribuição tradicional, você tem todas as etapas, né? Fabricante, distribuidor, varejista, lojista. E tudo isso tem custo.
Só que o que que nós fazemos? Nós conectamos o cliente e todos nós somos clientes, todos os consultores também são clientes. São conectados direto à fábrica. E isso permite a Doterra comissionar você. O seu dinheiro vem justamente disso, de todas essas etapas que não tem na Doterra, não tem o marketing tradicional. E ela utiliza o marketing boca a boca, e ela comissiona. E aqui eu tenho certeza que a maioria dos consultores ainda não entende muito a questão do porquê multinível, né? Talvez você já tenha sido interpelado, perguntado: ah, é multinível? Tá? Mas por que o termo multinível? Porque a gente recebe em muitos níveis, tá bom? O multinível é uma forma de ser comissionado. A empresa ela separa um percentual. Ela pega uma parte do faturamento e ela divide em fatias, e ela distribui fatias para os consultores. Ela distribui para quem gerou, para quem ensinou esse, para quem ensinou quem está antes, tá bom? Só para você entender. Então a empresa separa um percentual de faturamento, ela distribui esse valor em fatias, não é uma distribuição sem fim. Então existe um limite ali na distribuição. Ah, só até fulano que vai ganhar. Só que olha só esse detalhe: existe um limite de pagamento, mas não existe um teto de faturamento. Então eu recebo 7% até o sétimo nível. Mas se até o meu sétimo nível faturar muito, 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 eu vou estar recebendo um percentual de muito, muito, muito. Então, quanto mais eu faturo, mais eu ganho. Eu já vi funcionários, tá bom, de empresas, representantes, que eles disseram para mim, conhecidos meus, alguns já foram meus alunos. Olha, a empresa ela bota um teto. Se eu faturar 1 milhão para ela, eu ganho como se eu estivesse faturando 200 mil. A minha comissão ela tem um limite. Na do Terra você não tem limite. Quanto mais você ganha, né, mais você fatura, mais você ganha. Então ela pega praticamente 34% e distribui de 5 a 7% em um dos bônus. E como que ela vai pagar? Ela vai pagar, né, além disso, né, a do Terra ela separa 48% e ela retorna para a rede. Ela pega quase a metade do faturamento. Todo o trabalho é com ela. Parte fiscal, logística, abertura de mercado, né, funcionário, ciência, né, pesquisa, tecnologia, tudo é com ela. E aí ela pega toda essa trabalheira, ela assume tudo isso e a gente tem o quê? A gente tem a nossa linha de frente, é expansão de mercado. E aí a gente ganha, né? Pega 48% e ela reinjeta na rede. Você ganha quando você expande, ou seja, aquisição de novos clientes. Expansão, todo mercado, todo negócio, todo restaurante, hamburgueria, shopping, todo mundo quer novo cliente. E o Unilevel é retenção. O Unilevel é uma comissão que você vai receber. Se o teu cliente cadastrado ele recomprar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você está recebendo comissão do que ele comprou. Isso é incrível. Você já imaginou quando essa cultura estiver estabelecida? Além disso, tem poder de três e tem divisão de faturamento global. Aqui é o faturamento global bruto. Ela pega 8%, ela reinjeta para os premiers acima. Tati, eu estou vendo aqui a Tati. Tati vai ganhar divisão de faturamento, gente. É quase R$ 1.000 extra, além do que se produz, tá De bom? gente que a Tati nem conhece, né? Faturamento O global. mercado da China tá bombando, a Tati está recebendo percentual, gente. Do Japão tá crescendo, tá recebendo percentual. Tá. Isso é incrível. E aqui são as possibilidades, eu quero só que você entenda, né? Para você ver qual desses níveis de ganho eu gostaria. Eu e a Crista, nós olhamos o Premier, a gente queria o Premier o mais rápido possível. Era 2.500, né? A média. Só que a gente queria o Diamond também. Eu falei assim, cara, o Diamond ele transforma a nossa vida. O que que eu preciso fazer para chegar a Diamond? Então, aqui existem os níveis, tá bom? E essas qualificações, cada uma tem o seu faturamento. E você vê que para formar líderes, né? Quanto mais você formar líderes, mais você vai avançando. Talvez você está aqui hoje e você tem aquela coisa assim: ah, mas fulano quer só que eu seja um CEO, ele quer me cadastrar. Primeiro, que ele está convidando você para você ganhar dinheiro. Segundo, você pode ganhar mais do que ele, não é uma competição, mas você pode. Eu pergunto para você. O seu chefe, ele permite você ganhar mais do que ele? Faz uma análise. Você gostaria de ter a vida do seu chefe? Eu digo para vocês, a única coisa que eu queria ter do meu chefe na época da indústria era só o salário, e nem era tanto assim, né, para realizar todos os meus sonhos. Agora a vida dele eu não queria, tá bom? Agora quando eu olhei esse modelo de negócio, quem me convidou, eu falei assim, cara, eu quero ter isso. Ah, eu posso chegar lá? Pode, você pode. O que que depende? Só depende de mim.
No caso, você que está olhando isso, só depende de você e da habilidade, da disponibilidade de aprender. Aqui nós temos a alavancagem, que é o verdadeiro jogo. Entenda só, gente. Preste atenção e no final eu vou te passar uma visão bem impactante, tá? Aqui você cresce não porque você trabalha mais, tá bom? Talvez você diga assim, eu não tenho tempo para trabalhar nisso, Leonardo. Eu só tenho 2, 3 horas por dia. Maravilha, separa 2 horas do teu tempo para você dobrar renda, triplicar renda, quadruplicar renda. Aqui você ganha mais, você cresce porque você desenvolve pessoas. E esse é o segredo da alavancagem. Exemplo, olha só, trabalhando 3 a 5 horas por semana, você chega à elite em 3 meses. Você tem um resultado de 1.000 a 2.000. Se você aprender a trabalhar certo, com todo o sistema de treinamento, fazendo o mesmo ritmo, você ensinando 3 pessoas a chegar à elite, tá bom? Você chega ao nível de silver, mais 6 a 9 meses. Então, praticamente em um ano, você sai de R$ 0 extra para 7.000 extra. As pessoas que estão aqui na sala, elas estão aprendendo, elas estão se desenvolvendo. E elas têm a oportunidade, a possibilidade de chegar a 5 a 7.000 extra até o final do ano. O pessoal que está no 10-10 aí, está na execução máxima, está pegando embalo, ritmo, é isso. E você vai ver pessoas qualificando a Silver. Já tem exemplo. Mês passado teve novo Silver. Esse mês teve requalificação de Silver, teve novo Silver. E no final do ano vai ter muito mais. Então, seja um formador de formadores. Olha só. Primeiro você é um aluno. É um elite. Até você chegar à elite, você é aluno. Você, para aprender, você está ganhando 1.000 a 2.000 reais, é um bônus de um elite. Depois você se torna um professor de alunos. Você precisa ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro, então vem. E você vai ensinar elas. E quando você ensinar 3 elites, você vai virar silver. Depois você se torna professor de professores. Você vai formar silvers. Vai ao Platinum e Diamond. Gente, o Platinum inicial 20.000. Diamond 35.000, 40.000. Diamond tirando 50.000 mês de comissão, tá bom? E depois você deixa legado, se torna um professor de formadores, tá bom? Que aí já é o presidencial Diamond. Sozinho você fatura a revenda. Você pode revender e vender é uma coisa que a gente faz. Vender não é ruim. Vender não é pecado, tá bom? Vender é bom e a venda acontece. Só que se você quer crescer, você precisa aprender não só a habilidade de vender, mas você também precisa aprender outras habilidades. Então, olha só, você sozinho você fatura. Mas construindo a rede, você escala, você aumenta, você alavanca. Olha só, você com uma rede de clientes, né? Só que aí você começa a convidar, fulano, hoje eu estou ganhando R$ 300 extra. Para você, R$ 300 a mais, ajuda ou atrapalha? E aí você começa a duplicar. O seu esforço ele é duplicado. E você e mais algumas pessoas vendendo. Vê só, não é só você. Você já ensina outras pessoas. E você duplicou. Aí bem aqui vem um segredo. Você multiplica aquilo que você sabe e você ensina pessoas a também ensinar outras pessoas. E aqui a sua rede começa a crescer cada vez mais. Você continua expandindo e você continua ensinando. Você não para de construir para ficar só gerenciando. Nunca faça isso. Aqui você continua construindo e você continua ensinando. Os dois andam juntos. E até esse negócio de R$ 300, às vezes você tá ganhando, você começou, você tá ganhando, você ganhou R$ 300, R$ 400 de comissão. Aí você pensa assim, poxa, mas é tão pouco diante dos números que eles apresentam. Gente, o que a gente precisa olhar é quanto as pessoas hoje precisam fazer para ganhar R$ 300 ou R$ 400 a mais. Porque parece pouco diante daquilo que a gente tem de proposta aqui. Mas olha aí fora, a própria Natiele, ela sempre comenta isso, que o que fez, Natiele foi a top cadastradora aqui, 22 cadastros esse mês. Ela é professora da rede municipal e ela falou assim: eu fiz mestrado, fiz não sei o quê. 2 anos de mestrado. 2 anos de mestrado para ter quanto de aumento? Nem me lembro quanto foi que ela falou, 400 ou 500 mas acho reais. que R$ 400. 2 anos estudando para ter isso de aumento. Lá no Ministério Público, o pessoal vibrava quando tinha de um ano para outro R$ 200, R$ 300 de aumento. Vibrava.
já tinha compromisso para aquele valor, para aqueles 200 a mais, a pessoa já ficava calculando. E você tem tá ali com 200 iniciais. Você vai falar para a pessoa que é aquilo inicial. Se você duplicar isso, você com certeza vai ver o seu bônus sofrer essa alavancagem que o Léo está falando. Então, você que foi gerente, você que foi diretor, imagina isso acontecendo com você. Continua fazendo o seu trabalho de prospecção, de avanço, suas atividades geradoras de renda, novos clientes. Ensina quem comprou a recomprar, a usar o produto. E você vai encontrar pessoas que vão fazer o mesmo. Mas você vai precisar ser um profissional a ponto de ensinar elas, porque elas não vão começar espontaneamente, elas não vão começar sozinhas. Imagina que você está numa academia e você vai começar a academia, você não sabe nada. E a pessoa fala, faz um supino reto, faz um declinado, faz um hack, faz um isso. Aí você vai dizer, o que que é isso? É só ir lá e fazer. Mas você hoje que iniciou, você precisa pegar na mão de quem quer iniciar e caminhar junto com essa pessoa, tá bom? E dar tempo ao tempo, E né? dar tempo ao tempo. Para a pessoa Continua se desenvolver e você cuidando também. da semente, vai cuidando, tá bom? Mas não deixa de semear outras sementes. E olha só, não é só o que dá certo, é o que você consegue duplicar. A duplicação diferencia o marketing de relacionamento para venda direta. Aqui não é Avon, gente. Avon é venda direta, é marketing mononível. É você ter uma rede de revendedores. Aqui não trabalhamos com rede de revendedores. Nós trabalhamos com formação de líderes, consultores. Nós desenvolvemos pessoas. E isso é muito forte. Pessoas que estão nessa sala, elas vão terminar o ano com a sua vida financeira transformada. E vão começar o ano que vem impactando mais pessoas. E vão terminar 10 anos de Doterra em 2028, no palco sendo reconhecidas a Diamond. E eu tenho certeza disso. Você, para desenvolver habilidades, olha só as habilidades que um profissional do marketing de relacionamento precisa desenvolver. Comunicação. Você é bom em comunicação? Talvez você olhe essas habilidades e você diga: eu não sou bom nessas habilidades. Primeiro, a boa notícia é que você pode aprender. Nós aprendemos. Se você olhar um vídeo meu que tem lá no meu Instagram, quando eu fui apresentar um trabalho da universidade, nossa, minha fala era horrível. Então eu comecei a melhorar a minha comunicação, a minha fala. Tá bom? Liderança, você é bom de liderança? Ah, mas eu não sou bom. Você conhece alguém que é bom? Bota essa pessoa na sua lista, tá bom? Ah, eu não sei vender. Eu não sabia. Imagina um engenheiro mecânico que trabalhava com máquinas e manutenção, que antes tinha sido militar. Você acha que essa pessoa sabia vender? A gente aprende. A gente não é bom, a gente se torna bom. Inteligência emocional, construção de relacionamento. E aqui existem alguns livros, tá bom? Sobre esse mercado. Se você ainda não leu nenhum desses, tira um print e pergunta para o seu líder qual que você precisa ler imediatamente, tá bom? E aí ele vai dizer para você. E aqui o passo a passo do nosso negócio. Nosso negócio não tem mistério, tá bom? Ele é simples de ser feito, mas ele precisa ser feito. É você usar os produtos, compartilhar e ensinar. E existe esse passo a passo que são as atividades que vão gerar renda no seu negócio. Você que é consultor, você fez tudo isso, tá bom? Você talvez avançou e você ainda não é alguém excelente nessas habilidades. Talvez você pense, poxa, eu preciso melhorar a minha forma de contatar. Eu não gostei, eu peguei muito não. Ou então você pensa assim, Natiele nasceu cadastrando 22 pessoas. Eu acho que ela saiu da barriga da mãe dela já dizendo assim, nossa, ela vai ser uma cadastradora. Não, ela desenvolveu habilidades. E eu digo para você, com propriedade, alguém que acompanha a Natiele desde o início. É alguém que tem se desenvolvido cada vez mais de forma profissional. Então, essas são as habilidades. Léo, o que que eu preciso fazer para crescer? Se desenvolva nisso, tá? Num passo a passo. Seja excelente em cada passo desse nas atividades geradoras de renda. Se você ainda não conhece, estude os guias, conheça mais sobre eles. Eu pergunto para você, é só uma reflexão, não é uma cobrança, eu não sou seu chefe, tá? Mas eu tenho interesse que você cresça. Você já leu o Guia Decolle? Você que avançou para gerente, você já leu o Guia Decolle? Você que avançou para diretor, você que bateu elite, estuda esse guia, que é esse amarelinho aqui. Depois estuda o Guia Treine, que é de Premier a Silver. Você precisa entender tudo desse guia. E a gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais. Temos mais 5 minutinhos aqui com você.
E aqui eu queria te convidar. O nosso negócio, ele é mais ou menos isso. Você começa a imprimir um ritmo, tá bom? Talvez o seu resultado não reflita aquilo que você tem trabalhado. Mas eu digo, se você tiver constância e consistência, vai chegar um momento que você vai estar lá, né? Tendo 10, 15, 20 mil. Eu lembro até hoje do meu primeiro bônus acima de 20 mil. O mais marcante, sabe qual foi? Acima de 10, porque eu nunca tinha ganhado mais de 10 mil na vida. E eu tinha minha retirada na minha empresa, nas franquias, não dava mais de 10 mil, não dava mais nem de 7, que eu tinha que reinvestir. E aí, quando eu recebi o primeiro bônus de Doterra, acima de 10 mil, eu fiquei, uau! E era extra, gente. Era extra, foi muito forte para mim, tá bom? E a Crista também, nós dois juntos. Então, isso daqui é muito mais do que uma renda extra. O meu amor, obrigado. Eu iniciei esse negócio, eu te convido a ter essa mesma visão. Eu iniciei para mudar de vida radicalmente. Alguém que trabalha aí. Nós somos pais muito cedo, para quem conhece a nossa história. A minha rotina sempre foi sair de casa de manhã e voltar só no final da noite. Eu queria viver a minha família. E eu não via perspectiva no mercado que eu estava inserido. E eu queria poder ganhar mais, eu tinha sonhos, mas muita coisa estava adormecida. E eu iniciei esse negócio sim, como um sonhador. E eu falava para a Cris, daí esse negócio vai dar certo. E a gente iniciou para dar certo. Não só para ganhar mais, mas para transformar a vida, tá bom? Esse daqui é o nível transformador. Se você entender isso, olha só. Ainda mais você que está trabalhando colágeno, tá bom? Você que tem trabalhado colágeno, colágeno pontua 35 PVs. Eu botei até menos, ó. Se você tem Elite, lembra que eu falei para você gravar o Elite? Você Elite, você com 100 clientes recomprando todo mês, tá bom? Cada cliente movimentando uns 30 PVs, R$ 180, é como se você tivesse uma loja e todo mês esses 100 clientes recomprassem, tá bom? E aí você é um Elite. Agora, quando você forma três estruturas dessas, você vira um Silver. Você é qualificado a Silver. Um Silver é alguém que tem três grupos de 100 clientes, recomprando todo mês R$ 180. Léo, 180 é muito. Quantos reais você gasta quando você vai na farmácia? Quantos reais você gasta quando você vai numa pizzaria? Quantos reais você gasta quando você vai no supermercado? Muito mais, né? Então, beleza. Então, o Silver é alguém que tem três estruturas. Agora, sonha comigo com o Diamond, tá bom? Talvez a sua rede ainda não é de Diamond. A nossa também não era, lá em 2018. Mas a gente sonhou com isso. Pessoal, se você tiver quatro estruturas, se você tiver 1.200 clientes na sua rede recomprando todo mês, é um bônus de R$ 35 mil todo mês. E não 1.200 clientes que você prospectou. Você ensinou pessoas a prospectarem. Isso é muito forte, gente. Isso é alavancagem, Elas estão ganhando duplicação. dinheiro, você está ganhando dinheiro. E você ganha muito mais quando você ensina as pessoas a ganharem dinheiro. E o mais bacana, elas podem virar Diamond também, tá bom? Então imagina você faturar R$ 250 mil na sua loja e você ter de ganhos, bônus, R$ 35 mil mensais. Isso é muito forte. E aqui eu queria fazer para você aqui só, né? Nosso produto tem recorrência. Ele tem efeito geracional. O que que é isso? Nós temos óleo essencial que se recompra. Nós temos colágeno que as pessoas têm recomprado todo mês. Life Shot, vai ter creatina. Agora imagina só, se uma mãe começa a usar óleo essencial na casa, o filho cresce vendo aquilo, ele aprende a usar, ele se torna um adulto consumidor que ensina os seus próprios filhos. Você quer isso na sua rede? Você quer isso acontecendo para você nos próximos anos? A recorrência ela não vem da venda, ela vem do hábito, da cultura do uso. O nosso produto ele é cultural, ele é geracional. Eu aprendo, eu ensino meus filhos e eles vão usar também. Ali isso é um produto exclusivo, que é o óleo essencial. E você terá muito dinheiro, não só por um mês, mas por décadas. E aqui a nossa viagem final. Viagem no tempo, não viagem na maionese, tá? Eu tive um estalo, eu estava analisando. Pessoal, você se lembra como era proteína, whey protein antigamente? Quando você ia numa farmácia, isso eu digo assim há 20 anos atrás. Eu me lembro quando eu era criança. E tinha no Nossa, canto. amor, 20 anos já. É, porque eu tenho vinte e Meu cinco. Deus, falando assim parece tão distante. Muito tempo, gente. Pessoal, olha só. E você vai ver números aqui fortes, tá bom? Fica com a gente e entende isso.
Como que era o whey protein antigamente? Era num canto, tinha um pôster de um cara cheio de anabolizante, bombado, gigante, e era coisa de bombado, era coisa de marombeiro. E o que é o whey protein hoje? Você já viu, parou para analisar quanto que fatura por ano a Growth Suplementos, Integral Médica Suplementos, O Nutrition Suplementos? Fatura muito. Hoje você tem crianças usando whey protein. Porque nutricionistas estão indicando whey protein. E eu fui pesquisar por que que antigamente era discriminado. Falta de conhecimento científico. A proteína não mudou. Ela é praticamente a mesma hoje. O que mudou foi o conhecimento, a cultura das pessoas. E aí eu paro para perguntar para você: te lembra alguma coisa? Eu lembro do óleo essencial quando eu vejo a proteína. Eu até paro para pensar aqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu tenho 35, a primeira vez que eu ouvi falar de proteína, eu acho que eu tinha 14 anos. Foi quando eu comecei a ir para uma academia. E eu me lembro de falar assim: olha, tem que tomar proteína, mas era aquela coisa assim, que não é personal, o professor lá, O o instrutor da. instrutor falava assim: olha, tem que tomar proteína. Mas assim, eu ouvia de um instrutor que era bombado, achava que era coisa de bombado a visão, né, que a gente tinha. E aí, quando a gente para pensar hoje, agora pense você. Você se lembra dos seus pais suplementando proteína? Usando shake de proteína. Eu não lembro dos meus pais. Isso não era uma realidade que eu via dentro da minha casa. Mas hoje é uma realidade que os meus filhos veem. Hoje mesmo eu fui levar a Helena para o treino. A Helena ela é atleta. Quando a gente estava indo, ela falou assim: Mamãe, eu quero uma proteína. Aí lá fui eu, que ela tava só com maçã. Aí ela falou assim: Eu quero uma proteína. Aí a gente foi no mercado para comprar a proteínazinha líquida e uma barra de proteína para ela. Olha o pensamento, gente. O que que você acha que os nossos netos eles vão consumir? Proteína. Então, olha só os números, gente. Os números de 2010 eram muito mirrados. O ano de 2025, o mercado de whey protein, só whey protein, não estou dizendo proteína em pó de forma geral, só whey protein, faturou 9,6 bilhões de dólares. E a projeção para 2033 é 17,5 bilhões, vai dobrar. Vai dobrar, gente. O que que aconteceu? A proteína mudou? Não. A cultura das pessoas mudou. Olha só, Conhecimento, consciência, acesso. 2000 a 2010, whey era visto como coisa de maromba, anabolizante, produto nichado. Era só para quem era atleta de alto desempenho no mundo do fisiculturismo. 2010 a 2018 teve explosão de academias, né? Influenciadores começaram a falar mais, a estética corporal foi muito mais destacada e a educação nutricional. Educação, gente, estudo científico. E nós temos 2018 a 2025. O que que o Whey virou? Produto de saúde, produto de rotina, produto familiar. Você já imaginou o óleo essencial daqui a 5, 10 anos? Produto de saúde, produto de rotina, produto familiar. É o que vai acontecer com o nosso produto. E a pergunta que a gente fica né, o que que mudou para a proteína estar assim? O que que gerou a cultura de uso? E hoje nós estamos onde o mercado de whey estava anos atrás. Você concorda que o de óleo essencial vai crescer gigantemente também? Vai crescer. As pessoas estão vendo que omeprazol causa um estrago na sua saúde, os benzodiazepínicos causam um estrago na saúde, os remédios, medicamentos como o Tilenol e outros também são prejudiciais. Cada vez mais médicos têm estudado óleos essenciais como solução natural. E até as pessoas que estão nesse mundo De óleo essencial? não, de saúde mesmo, que elas ainda não conhecem, elas já estão buscando se alimentar bem. Elas já buscam mais informações a respeito de atividade física, só que na hora do cuidado paliativo, do cuidado, não é nem paliativo, Remediativo e preventivo, né? na hora de remediar alguma situação, ela, pô, remédio. Remédio, quer dizer, Nimesulina, vou eu ferrar tô meu com uma rim. dor de cabeça aqui, pô, não tem uma coisinha assim mais natural, ela tá em busca, ela não sabe como. E a gente tem isso nas mãos. Então, eu queria te perguntar, diante do que você viu,
O nosso modelo de negócio, rede, construção de rede é poderosíssimo. Você pega um produto de recorrência, um produto que entrega resultado, alia ao modelo de marketing de rede, se torna mais poderoso ainda. E o que eu quero passar essa visão para você é que você pode estar daqui a 5 anos transformado, tendo a sua vida radicalmente transformada. Platinum, Diamond, isso vai acontecer. Se nós alcançarmos pelo menos 10% da população do Brasil usando óleo essencial, o que ainda é muito pouco, mas se nós alcançarmos 10%, porque a gente ainda não alcançou nem 1%, você vai ver quantas pessoas alcançando o patamar de Diamond. Então, meu convite para você é: você tenha a mesma crença que eu tive, eu e a Crisa, quando nós iniciamos nesse modelo de negócio, tá? Tem a crença de que esse negócio ele vai mudar a sua vida. Depois do Premier, foi um caminho sem volta. Então, corre para chegar a Premier, voa para chegar a Premier, bônus de mais de 2.000 na tua conta. E você vai ver, cara, se eu ensinar pessoas a chegar a Premier, você passa dos 10, dos 15. E aí você vai ser mais intencional para romper barreiras, tá? Então essa é a nossa transformação. Estamos ainda em transformação. E o que a gente queria passar para você nesses 40 minutinhos que nós iniciamos é para que você tenha essa análise. Você está diante de um mercado, uma ferramenta de negócio poderosíssima, de um momento incrível onde o saúde e bem-estar tem sido mais valorizada e é um caminho sem volta. Daqui a 10 anos você pode ou estar desfrutando disso, ou você está sendo interpelado pelos seus filhos e dizer: pai, por que que você perdeu essa oportunidade? Mãe, por que que você perdeu essa oportunidade? Você não vai ser aquele, não vai contar aquela história. Tem sempre alguém na família que poderia ter sido rico, né? Você vai ser essa pessoa, vai dizer assim: não, eu decidi mudar o destino das minhas gerações. Peguei esse negócio para fazer com forma profissional e eu transformei a vida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos e das futuras gerações. Então, Só para finalizar ali o gancho, pegando o gancho do sim. produto nichado, esse bem aqui. Eu recentemente eu estava estou participando de um grupo de corrida, né? Que aí, gente, o mundo de bem-estar são essas oportunidades, né? E eu estava conversando com uma menina que ela busca se cuidar mais, alimentação, e ela falou: Cristina, eu ouvi você falando sobre óleo essencial, e eu achei muito estranho, porque óleo essencial é coisa de hippie. Aí ela começou a rir assim: como é tua rotina com óleo essencial? Gente, eu fiquei impressionada como ela teve essa visão de mim. Ela teve a audácia de falar Porque, isso. porque ela é da minha igreja, ela me conhece, me segue no Instagram e ela pensou que eu estava no meio de um monte de hippie. Aí quando eu olho para esse slide aqui do